Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu vou falar sobre estrutura de histórias. Durante muitos anos eu criei minhas histórias sem nenhuma orientação. Eu não pensava muito na estrutura da história, em como seriam os personagens, como fazer para tudo se encaixar para que fique uma história interessante para o leitor. Eu sempre criei tudo direto da minha cabeça. E isso acabou causando muitos problemas. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre os 3 erros que cometi criando histórias em quadrinhos, que são apenas alguns dos erros que eu cometi graças a esse tipo de coisa. O que eu fazia era uma colcha de retalhos com tudo que eu gostava, tudo que eu via. Ou seja, as histórias que eu lia, as histórias que eu assistia na televisão, nos meus desenhos preferidos, nas minhas séries preferidas, nos meus livros preferidos, nas histórias em quadrinhos que eu gostava. Eu juntava tudo e formava alguma história baseada naquilo tudo. Isso é uma das primeiras maneiras que a gente tem para criar nossas histórias. A cópia. A gente começa copiando os nossos autores favoritos. Nesse momento você junta tudo o que você gosta e forma a sua própria história, como se fosse uma versão costurada das coisas que você gosta. Eu acho importante que todos os autores passem por essa fase, a fase da cópia, porque as suas referências vão ser sempre a base das coisas que você vai criar, das suas criações. Mas vai chegar um momento onde você quer levar suas histórias para um outro nível. Por isso, para criar a nova história em quadrinho que eu estou desenvolvendo, eu investi boa parte do meu tempo, antes de começar a criar a história, para estudar a estrutura de histórias. Eu fiquei procurando referências e conteúdos para entender melhor como funciona uma boa estrutura de história. E nessa jornada de compreensão sobre como criar uma boa história, eu passei a entender que a estrutura da história é essencial para você se tornar um bom storyteller, ou seja, um contador de histórias. Isso naturalmente faz com que você evolua como quadrinista. Por isso é importante demais estudar os grandes contadores de histórias. Aquelas pessoas que vivem disso, os roteiristas de cinema, de teatro, os autores de literatura, os próprios roteiristas de histórias em quadrinhos. É importante estudar como eles fazem, qual é o método que eles usam para estruturar suas histórias, para pensar nas motivações dos seus personagens, como que eles fazem o world building, que é a construção do mundo fictício onde os seus personagens vão viver. E existem algumas estruturas de histórias prontas, como por exemplo a jornada do herói, que é muito conhecida e muito utilizada. Só que abusar desse tipo de estrutura de história que todo mundo usa ou que muita gente já usou pode fazer sua história cair na mesmice ou talvez até no clichê. Não que isso seja ruim, porque uma história clichê muito bem desenvolvida, muito bem feita, pode se tornar uma história ótima. Bem, para finalizar, a ideia é, você não deve juntar tudo que você gosta e acha legal e colocar numa história. Você tem que ter uma estrutura de história, você tem que pensar na estrutura da história e desenvolver bem os personagens, os arcos que vão acontecer, o que vai acontecer com o seu personagem naquele momento, ter um começo, meio e fim, tornar a sua história algo interessante para o leitor e não apenas uma coisa divertida para você. É preciso sempre pensar no leitor, porque nós fazemos a história para eles. Desenvolver histórias em quadrinhos é uma maneira de contar histórias. Então nós queremos ser bons contadores de história. Queremos que as pessoas que leiam as nossas histórias se envolvam, se sintam dentro daquele mundo e não queiram mais sair. Queiram continuar acompanhando e vendo o que está acontecendo naquele mundo que você criou. Por isso, estruturar a história, criar boas motivações para os personagens. Não fazer cenas só porque é legal, você acha legal uma cena de luta, ou você acha legal uma piada, alguma coisa que quer colocar só porque é legal e não faz sentido para a história. Não faça isso. Vá direto ao ponto. Faça o que tem que ser feito para que a história seja boa, para que o leitor entenda, se envolva e queira ficar preso dentro desse mundo enquanto ele estiver lendo a sua HQ. Por isso a dica que eu deixo aqui nesse vídeo é: pesquise sobre estrutura de histórias. Isso vai te fazer evoluir muito como um contador de histórias e naturalmente como um quadrinista. Então é isso, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar de alguma forma também. E deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse assunto. Até a próxima! Chico, quer aparecer, Chico?